Exatamente, né? E aí, nesse processo de volta, né, a gente vai reaprendendo as coisas, né? A gente vai se adaptando para voltar ao primeiro amor. É diferente de passando antes, por uma transação. porque antes você tem aquela pureza, né, pela primeira vez, e agora não, você tá foi desviado durante muito tempo, então Deus precisa fazer um trabalho em você aos poucos, né? Então, assim, não foi do dia para a noite, né? Ainda aparecia ali algumas mulheres, ali, coisa ali, eu conversava. Havia alguns pratos. Isso, mas aí, não, sai para lá, agora eu sou cristão. E algo que me ajudou muito, assim, a reconstruir com Deus foi isso aqui, ó. A palavra de Deus. A bússola. Eu comecei a ler, eu comecei a estudar. Deixa eu te fazer uma pergunta importante. Comecei a comprar várias Bíblias para ler, para estudar. Foi fazendo com que eu fosse me alimentando ao ponto de eu conseguir identificar heresias. Porque eu voltei num momento em que a igreja está cheia de heresias hoje. Só a teoria da prosperidade. Muita, né? Nessa transição, que isso é muito importante, foi o teu próprio esforço, foi a tua própria sede de conhecer a palavra de Deus, ou tu teve um acompanhamento de alguém dessa igreja de onde tu... Não, eu não tive... Foi sozinho? Eu não tive... Foi alguém que te direcionou? A presença do Espírito Santo habitou o acompanhamento de ninguém, né? É porque tu já tens essa vocação para adquirir conhecimento, né, devido aos estudos, às faculdades, né? Você é professor, então esse hábito de ler te ajudou também, né? Eu fui estudando a palavra, né? E o Espírito Santo foi me ensinando muitas coisas, né? Foi me ensinando muitas coisas. E aí, aos poucos, eu fui vendo coisas que muita gente não consegue enxergar, mas eu via, isso aqui parece uma verdade, mas isso aqui é uma mentira, isso aqui esconde uma heresia, né? E aí eu fui, como os bereanos, né? Estudando a palavra, vendo ali, examinando ponto tudo a ponto, que né? se falava. E aí eu fui, aos poucos, assim, entendendo, né, o que é ser igreja. Né? Hoje muita gente acha que ser igreja você só tem comunhão com Deus, você só tem comunhão com Cristo, você só está em Cristo se você estiver frequentando um templo com um CNPJ. Perfeito. Criou-se... Tem que estar dentro do quadrado das quatro paredes. E aí você vê as pessoas dizerem assim, mas não usem aquele versículo bíblico de forma equivocada. E não deixeis de congregar, né, como alguns de costume têm feito, né? Tem que congregar. Tem que congregar. Mas o que é congregar? O que é congregação? A congregação, ela é um ajuntamento de pessoas com o mesmo propósito em nome do Senhor, né? E ele mesmo diz, nós temos aqui 3 pessoas, né? 4, né? Todas essas 4 pessoas aqui estão reunidas em torno de um único propósito, que é o quê? Enaltecer o nome do Senhor Jesus, buscá-lo, falar das coisas de Deus. Então, no momento em que 2 ou mais pessoas se reúnem em nome de Jesus, nós temos ali uma congregação. Ele está ali presente. Ele está aqui agora, né? E aí ainda a gente precisa considerar um outro ponto nessa questão. O significado da palavra igreja, que vem do grego eclésia, é chamados para fora. Então não é dentro, Ou seja, hoje muitos confundem o serviço da igreja com o serviço para a igreja. O serviço da igreja é aquele que é feito da porta para fora. O resgate de almas, da vida em resgate de muitos, socorrer, que é a religião de Jesus, né, que ele fala. Pregar aí fora, evangelizar, socorrer os pobres, necessitados. Isso é o trabalho da igreja. E existe o trabalho para a igreja, ver como é que está o som, tocar ali na igreja, um instrumento, né? Servir ali dentro da igreja, dentro do templo, né? Melhor dizendo. Então, hoje, graças a Deus, assim, eu consigo entender as coisas do Espírito de uma forma que antes eu não entendia. Nem mesmo lá atrás, né, no início da caminhada, porque você tinha uma outra face dos templos que não se vê mais. Você ainda via uma pureza, né?
no culto tinha que não se vê mais. Sede de realmente pregar o verdadeiro evangelho. Hoje não se prega, com raras exceções, se prega o verdadeiro evangelho. Né? É difícil. Hoje só se prega o seguinte: Deus vai te dar vitória, Deus vai fazer, Deus vai isso, Deus vai aquilo, você tem que dar o seu tudo, você tem que dar o seu melhor. Né? Ou quando não, é aquela pregação toda pomposa, cheia de palavras bonitas, usando muitas que o teólogo ele passa uma semana ali na mansão, no jardim da casa dele, com vários livros de teologia ali, preparando o sermão de domingo. Livro de autoajuda que está tendo muito. Preparando o sermão de domingo. Quando esse sermão de domingo é muito mais uma palavra motivacional do que uma palavra de confronto. Porque o evangelho é confronto. Se você pegar os 4 evangelhos, Jesus não disse palavras para te motivar. Verdade. Jesus não falou nenhuma palavra ali no sentido de te deixar ali, eu vou alegrar o teu dia, né? Eu vou alegrar a tua semana. Não, ele falava palavras que te confrontavam. Eu posso te falar algo para edificar a tua fé? Claro. Na presença de Deus? Por que eu te fiz aquela pergunta ainda há pouco sobre se alguém te direcionou, te ajudou, né? Em 2019, a gente chegou em 2019, né? Ele já estava convertido. E eu lembro como se fosse hoje. Eu vi uma pós-graduação numa faculdade aqui em Manaus. E eu não sei porque eu quis fazer. E eu não tinha condições. Em 2018, eu larguei a carreira do mundo, né? No mundo secular, de cantor. E voltei a Manaus e comecei a tentar iniciar a vida com Cristo. Mas acabou que eu estava sem direção, realmente. Então, como eu não tinha essas experiências, essa vocação por leitura muito da palavra, eu precisei desse alguém. E acabou que eu lembro que eu tinha R$250 só. Eu falei com a minha esposa, eu vou fazer. Minha filhinha estava pequena. E eu me inscrevi nessa pós-graduação, que foi onde ele foi meu professor. E de toda a sala, foi o único que cheguei. Eu falei, esse cara é diferente, tem alguma coisa assim. Para honra e glória do Senhor, né? E ele em nenhum momento falou de Deus, assim, inicial. A gente estava ali falando de conhecimento da faculdade, né? Da pós-graduação em si. E ele foi uma pessoa que eu posso afirmar, para edificar a tua fé agora, resumindo, que você me ajudou a voltar para Cristo. Entendeu? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero falar também, aumentar a fé dele, a respeito do que você fez todos os exames, aí não sabe se foi uma enfermidade, se foi do inimigo ou se foi de Deus. Eu vou contar um testemunho rápido aqui, meu, que aconteceu comigo. Foi acho que foi esse ano ainda. Não, foi ano passado. Foi ano passado. 2021. 2021. Eu e minha esposa, e aí eu digo, vamos lá em Manacapuru com um amigo, conversar com ele domingo. Aí ela disse, vamos. E aí eu liguei para ele na quarta-feira, eu disse, domingo eu vou tomar um café aí contigo e prepara aí que a gente vai chegar domingo aí, tá bom? Aí tá bom. Quando estava, trabalhamos quarta, trabalhamos quinta, chegou na sexta, eu comecei a ficar ruim, fiquei gripado, tá? Tava naquele índice de muita gripe, tava na pandemia, né, aquela nova onda, tava querendo voltar as gripes, né? E aí quando chegou na sexta, eu comecei a ficar ruim, e quando chegou no sábado, fiquei ruim mais ainda, sabe? Dor na garganta, tossindo, e aí eu liguei para ele, eu disse, mano, não vai dar para ir, estou muito ruim, posso para ir passar algumas coisas para vocês, não vai ficar legal, vou ficar em casa. Tá bom, fiquei em casa. E aí, nem para o culto eu fui no domingo na igreja. Aí eu e minha esposa disse assim, vamos fazer um culto aqui em casa. Aí eu disse, vamos fazer o culto em casa, eu e ela, né? E o Senhor, onde tem um ou dois, três, Deus está lá reunido. Com base nessa palavra. Deus está reunido lá também, vai estar presente também. E aí a gente começa a orar, e o Espírito Santo vem e diz bem assim, eu botei a enfermidade nele para vocês não saírem. Porque se vocês saem, lá na frente ia acontecer um negócio que o inimigo tinha planejado para vocês. Olha aí. Olha como Deus é maravilhoso. Quer dizer, ele não deixou, porque se eu tivesse bom, ou mais ou menos, eu iria da mesma forma. Então, quer dizer, ele não deixou, eu fiquei muito ruim. Quando foi na segunda, eu não tomei nada. Mas quando foi na segunda, eu acordei perfeito, sem febre, sem dor de garganta. Livramento. Nada. Olha o livramento que Deus deu. Eu estou dando livramento para ele. Eu também botei a enfermidade só para ele não ir.
E eu estou dando livramento porque o carro ia acontecer isso lá na frente. Olha como Louvado seja a o palavra nome de do Deus, Senhor. eu me emocionei, eu chorei, sabe? Quer dizer, às vezes Deus faz dessa forma, tá entendendo? Sim. E a gente não adianta tentar querer entender Deus, porque Deus é maravilhoso. Sim. Aleluia. E Aldrin, só continuando, e de lá para cá, de 2019 para cá, Mauro, a gente começou a conversar e compartilhar várias experiências, principalmente sobre a palavra. E esse tema de igreja e de templo foi algo que sempre me incomodou muito, porque eu comecei a sentir assim, um comodismo dentro. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre busquei congregar. E a gente sempre debateu muito isso, né? Não querendo pregar a nossa verdade, mas tentar argumentar algo que está na palavra de Deus. Qual é a verdadeira tradução da palavra de Deus? Só através do Espírito. E a gente começou a servir na obra de Deus assim. Íamos para os cultos na estrada, como agora, né? A gente se reúne, entrega cestas básicas para as pessoas, que o Mauro faz parte disso também. Então a gente está buscando fazer aquilo que eu creio, em nome de Jesus, que é o Espírito Santo que tem nos incomodado, porque não está sendo feito. E sustentado. Ninguém está mais socorrendo as viúvas, ninguém está mais socorrendo os necessitados, ninguém consegue fazer uma ligação para você, para te dar uma palavra só uma palavra, né? Eu, por exemplo, o Senhor me incomodou, eu tenho 3 listas de transmissões com pessoas que o Senhor me direcionou, para eu enviar uma simples palavra. Porque se nós temos esse celular, uma internet, é uma ferramenta. Tem muita gente que usa para o mal, como nós estamos usando agora aqui no podcast para falar algo de Deus, que eu tenho certeza que milhares de pessoas, no decorrer do tempo, vão ser libertas. Eu creio em nome de Jesus que alguém tiver para suicidar, ou tiver nessa religião. Por isso é o nome, ó, libertai. Entendeu, Aldo? João 8:32. Sim. Pois a verdade libertará. Entendeu?